Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho para meditarmos é Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21, onde o nosso Senhor Jesus Cristo faz o milagre da multiplicação dos pães. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram de pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados e comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou triste com a morte de João Batista, como nos mostra que ele partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Mas aquele povo que estava oprimido, temerosos, com tantos acontecimentos, e cada um com suas necessidades, foram ao encontro de Jesus, única esperança para aquele povo de libertação. Não a libertação que aquele povo esperava do rei Herodes, que oprimia aquele povo, mas a libertação do jugo do pecado, das amarras, das correntes, da escravidão que o pecado faz na vida de cada um de nós. Então Jesus queria libertar aquele povo e nos dar a promessa da vida eterna, um lugar no reino dos céus que está guardado, reservado para cada um de nós. E o nosso Senhor se compadece daquela multidão e cura os enfermos e alimenta milagrosamente a multidão. Ainda, meus irmãos, não é a Santa Eucaristia, mas já é um prenúncio. O gesto de Jesus: ergueu os olhos, abençoou, partiu e deu. O nosso Senhor, ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda recolheram 12 cestos cheios. O nosso Senhor, ele não dispensou aquele povo, ele se compadeceu. Ele sustenta aquele povo com palavras, gestos e com a sua presença. E nós, católicos, temos esse grande tesouro espiritual, que é a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. É um sinal grandioso do amor de Deus por nós. Um pequeno pedaço de pão, ser algo tão grandioso, é o próprio Deus, é o alimento espiritual para a nossa alma, é o centro da vida cristã, é o pão que verdadeiramente sacia, que nos dá a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 31 a 32, nos diz: "Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: Deus lhe de comer o pão vindo do céu." Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu.
Por isso, meus irmãos, amemos cada dia mais a Santa Eucaristia. E se pudéssemos verdadeiramente contemplar na docilidade todo o mistério de Deus neste pequeno pedaço de pão, é o próprio Jesus, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. E iríamos fazer de tudo para comungarmos todo dia. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, o nosso Senhor nos diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a Santa Eucaristia é o único alimento que pode nos curar, nos libertar e encher o nosso coração do amor de Deus, porque é o próprio Jesus. Deus nos abençoe. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.